Então, muito bem, pessoal. Uma boa noite para vocês, tá? Saudações aí nesse dia 10 de dezembro. Eu vou espirrar. Saúde, amém. Perdão, tá, gente? Espirro aqui, que aqui agora caiu a temperatura um pouquinho. Amém. Obrigado, Isabel. A única que me desejou saúde, né? Muito obrigado, Isabel Bastida Medeiros. Bom, pessoal, nós vamos aqui hoje, né, fazer uma revisão para a nossa prova, tá bom? E resolver alguns exercícios. Não tá na lista, mas é só para a gente poder ter uma visão do todo, né? Da matéria, do tópico 3 e do tópico 4, tá bom? A prova, depois que acabar a aula, já vai estar disponível e vai estar disponível até a segunda-feira que vem, às 23 horas e 59 minutos, tá bom? Então vamos correr atrás, tá? É um prazo bom, né? Razoável para a gente poder trabalhar isso aí, tá? Então vamos lá. Vamos nessa, tá? Resolvendo qualquer coisa, vocês liguem o microfone para conversar com a gente, tá? Para tirar alguma dúvida. Então, a aula síncrona de hoje, eu já coloquei aí, né, no chat aí a senha, né, para registrar. Aqui tem uma frase desse senhor chamado Aparício Torelli, que se autodenominava Barão de Itararé, era um jornalista da década de 50, 60, mais da década de 50, né, que era um jornalista que era muito crítico, né, da conjuntura, né, daquela situação, né, e ele tinha uma frase que falava o seguinte: o homem que se vende sempre recebe mais do que vale, né? Hoje existe um centro de estudos da mídia independente que leva o nome de Barão de Itararé, tá? Então foi um cara que sempre fez um jornalismo independente, sempre crítico da realidade, e essa frase dele aí eu acho bastante interessante, né? Quando a pessoa se vende, ela sempre ganha mais do que vale, né? Então pronto, né? E importante, né, essa reflexão, né? Tá bom? Então isso aqui é do Barão de Itararé, é o pensamento do momento da nossa aula de hoje, tá? Registrar a presença mais uma vez, né? A senha é essa daqui, tá? Para a nossa aula de hoje, tá? Vamos ver lá como é que está o nosso chat mais uma vez. Aí já estamos com 15, não mudou muito não. Mais uma vez aí, tá, gente? A nossa senha, tá? Para digitar lá no AVA IF, tá bom? E vamos que vamos então, tá? Para a nossa aula, vamos resolver alguns exercícios, tá? Então aqui é a revisão para a prova de Física Geral 1 do módulo 2, tá? E o primeiro exercício é esse daqui, olha só. Um homem caminha 4 quilômetros na direção nordeste e depois ele caminha 3 quilômetros na direção sudeste. A origem das coordenadas é o ponto de partida, tá? Então ali, né, quando a gente vai colocar isso aqui num eixo, num plano cartesiano XY, e o eixo do X aponta na direção leste, tá? Aí ele pergunta para nós, né, considerando esse deslocamento desse caboclo aqui, quais são as componentes cartesianas dos dois deslocamentos, né? O deslocamento que ele faz para nordeste e o deslocamento que ele faz para sudeste, quais são as componentes do deslocamento total e qual que é a distância da posição final à origem e qual que é a direção dessa posição final dele aí, né? Tá certo? Então, olha só, a gente tem aqui a rosa dos ventos indicando norte, sul, leste e oeste. O eixo X aponta na direção do leste, tá bom? Então aqui, tá vendo aqui? Então tem um plano XY, né, aqui graduado em quilômetros. Aqui o primeiro deslocamento dele na direção nordeste, tá vendo? Ó, essa direção aqui, ó, nordeste, a direção que está entre o norte e o leste. É de 4 quilômetros, tá certo? Veja aqui, né, que ela faz com o eixo X ou com a direção horizontal, a direção leste, ela faz um ângulo de 45 graus. Depois ele faz um deslocamento de, perdão, aqui 3 quilômetros, tá, gente? Desculpem aqui, tá? Deixa eu mudar isso aqui de uma vez. Opa, deixa eu mudar isso aqui rapidinho. Aqui é 3 quilômetros. Vocês me desculpem aqui. Um deslocamento de 3 quilômetros. Salvar aqui, vocês perdoem aí que... Bom, aí ele faz então primeiro esse deslocamento para nordeste e depois um deslocamento para sudeste de 3 quilômetros. E aí esses 3 quilômetros ele faz com a direção X ou com a direção leste um ângulo de 45 graus, né? Mas é um ângulo de 45 graus no sentido que, né, para o sul, né? Então aqui, né, a gente pega aqui esses 45 graus, a gente vai ver que depois essa componente aqui, Y, né, ela vai ser negativa porque vai estar no sentido contrário. E aí o que eu tenho, né? Olha só, eu estou somando esses dois vetores,
o deslocamento A de 4 km na direção nordeste, com o deslocamento B de 3 km na direção sudeste, somando eles aqui pela regra do início e fim, o vetor resultante vai partir da origem do vetor A, vai até o final do vetor B. Então esse é o vetor C, que é igual a A mais B. Tá bom? Só para a gente ter uma visão aí do que acontece com esse cara. O que o problema quer? Né? O problema quer da gente o quê? Na letra A, ele quer as componentes cartesianas dos deslocamentos A e B. Na letra B, as componentes do deslocamento total. E na letra C, a distância da posição final à origem. Tá? Ou seja, um comprimento, né, desse deslocamento total e qual a direção que tem esse vetor. Tá bom? Esse vetor aqui que seria o vetor C. Tá beleza? Né? Esse vetor C aqui que faz um ângulo θ, né, com a direção leste. Tá? Então vamos lá, letra A, né? O deslocamento A, ele tem um módulo de 4 km, está 45 graus ao norte da direção leste, tá? Então as componentes cartesianas do deslocamento A vão ser quem? Vai ser a componente AX, que vai ser A vezes o cosseno de 45 graus. Então eu tenho, né, o módulo de A igual a 4 km, o cosseno de 45 graus raiz de 2 sobre 2, de forma que a componente X do vetor A, do deslocamento A, é 2,83 km, e vou ter também o deslocamento, a componente Y, né, do vetor A, que é AY, que vai ser A vezes o seno de 45. 4 km vezes raiz de 2 sobre 2, que também vai dar o mesmo valor, 2,83 km. Tá? Já achei a componente do vetor A. O vetor B é um deslocamento de 3 km, tá, na direção sudeste, né? Ou seja, né, ele faz 45 graus, né, com o leste, né, e aí no caso para baixo. Então as componentes cartesianas do vetor B vão ser Bx, que é B vezes o cosseno de 45 graus, então vai ser 3 km vezes raiz de 2 sobre 2, que vai dar 2,12 km, e vou ter BY. Só que BY aqui, o que ele vai ser, né? Ele vai ser negativo, por quê? Porque o vetor BY ele vai apontar no sentido contrário ao vetor, ao eixo Y, né? O eixo das ordenadas, no caso. Estão entendendo? Tá? Então a gente usou seno de 45 graus, mas como ele tem um sentido que aponta para baixo, ele vai ser negativo. Então essa componente aqui, BY, vai ser menos dos 2,12 quilômetros, tá? Certo? Tranquilo? A gente trabalhando então, ó, né, lembrar aqui desse sinal negativo por causa da orientação dessa componente BY do vetor B. Achei então as componentes cartesianas de A e de B. Muito bem, a letra B. Qual que é o deslocamento total, né? Então o deslocamento total vai ser a soma do vetor A e do vetor B, né? A gente já definiu naquele slide lá qual que seria essa direção. As componentes, tá, do vetor C, que é o deslocamento total, vai ser quem? Vai ser CX é AX mais BX, então vai dar 2,83 mais 2,12, que vai dar 4,95 km, né? Lembrando que o eixo X é a direção leste, tá? E o CY, que vai ser AY mais BY, tá? Que vai dar 2,83 menos dos 2,12, que vai dar 0,71, tá? Então essas são as componentes do deslocamento total, tá bom? Nesse caso, então, né, ele pergunta na letra C, qual que é a distância final do caminhante? Ou seja, a partir da origem, tá? E essa distância final do caminhante até a origem vai ser o quê? Justamente o módulo desse vetor C, que é a soma do vetor A mais o vetor B. Então, essa distância vai ser o quê, né? Aplicando lá, né, o teorema, eu teria aqui, ó, CX, tá, ó, CX, não vou colocar setinha por cima, não. E tem aqui quem, ó? Aqui eu tenho o CY. Né, para a gente determinar isso aqui, lembrando, ó, somei os dois, ó. O vetor C, quem que é o vetor C? O vetor C vai ser o quê? É a hipotenusa. Esse cara é o cateto adjacente. Aqui a gente sabe que esse ângulo aqui vai ser igual a θ. Então tem aqui cateto adjacente, cateto oposto, e tenho a hipotenusa, né? Então, do teorema de Pitágoras, a gente tem que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Logo, o módulo do C, que é o vetor resultante, né, da soma das componentes cartesianas, vai ser igual a raiz quadrada de cx quadrado mais cy ao quadrado. Então isso aqui vai dar o quê? 4,95 ao quadrado, raiz quadrada de 4,95 ao quadrado mais 0,71 ao quadrado,
Então vai dar, na verdade, tirando a raiz quadrada, eu vou ter que esse vetor C, ele vai ter um módulo de 5 km. Ou seja, essa é a distância que o caminhante, né, percorrendo 4 km na direção nordeste e 3 km na direção sudeste, ele vai, na verdade, percorrer a distância percorrida por ele. Tá? Para a gente calcular agora a direção dessa posição do caminhante, né, qual que é a direção desse vetor C? Né? A gente vai ter o quê? Né? A gente vai aplicar o quê? Que o ângulo θ, né, que é o ângulo entre o vetor C e o eixo X, ou o vetor C, a direção leste, vai ser o quê? Vai ser arco tangente de CY sobre CX. Né? Ó, né? Tá? Então, para a gente achar a tangente, né, do ângulo θ, quanto que é? Né? Aqui, ó, né? A gente trabalhando com a função inversa. Né? Ó, tangente de θ, quem que é a tangente de θ? Tangente de θ é cateto oposto, que seria CY, ou seja, a componente Y do deslocamento CX sobre o cateto adjacente. Então é CX, CY sobre CX. Então, o ângulo θ vai ser o quê? Vai ser a função inversa da tangente. É o arco tangente de CY sobre CX. Isso aqui vai ser o quê? Arco tangente de 0,71 sobre 4,95. Tá? Que vai dar o quê? Arco tangente de 0,143. Né? Esse ângulo, né, ou seja, a direção do deslocamento total desse cara que está caminhando vai ser de 8,14 graus. Tá bom? Então, um probleminha aqui, ó, que trabalha com o quê? Que trabalha com componentes retangulares, componentes cartesianas, tá? E trabalha também com a questão da direção com a questão da definição da direção desse vetor resultante. Tá bom? Então, probleminha aí bem tranquilo, bem trivial, né? Eu estou fazendo uma revisão muito baseada no que vai ser a prova, tá? E quem já tentar resolvê-la depois da aula já vai ter uma visão interessante aí, né? E importante com base nessa revisão nossa. Tem alguma dúvida disso, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Vamos seguir adiante então, olha só. Aí, vamos falar um pouquinho de produto escalar agora, né? Produto escalar é o produto entre dois vetores, né, cujo resultado é um escalar. Né? Então tem aqui, né, ó, acha o produto escalar de A vezes B, ou A escalar B, dos vetores indicados nas figuras. Aqui está o vetor A, tá vendo? Ó? Esse vetor A forma um ângulo de 53 graus com a direção X, e aqui eu tenho um vetor B, ó, que forma um ângulo de 130 graus com a direção X. O eixo X. Tá? Os módulos desses dois vetores é 4, o módulo de A é 4 e o módulo de B é 5. Tá bom? Então eu quero saber quanto que é A escalar B, ou produto escalar entre A e B. Tá bom? Beleza? Né, o produto escalar, nós vamos aqui então, tem lá toda a definição do produto escalar, né? Ele é definido como o quê? Um primeiro método aqui, né, que a gente vai fazer. Aqui já apareceu no final a resposta, porque na hora de fazer a animação sempre ficam para trás. Então, vamos lá. Ó, o ângulo entre os vetores é quanto? Primeira coisa que nós vamos ver, olha lá, né? Aqui, ó, o ângulo de A com o eixo X é 53, o ângulo de B com o eixo X é 130. Então, olha só, esse ângulo φ aqui, ó, entre A e B vai ser quanto? Vai ser 130 menos 53, tá bom? Então, como é que vai ficar isso aqui, né? O ângulo, então, é 77 graus, 130 menos 53. E da definição de produto escalar, o que a gente tem? A gente tem que A escalar B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo φ entre eles, tá? Nesse caso, então, a gente teria o quê? Que A escalar B é 4 vezes 5, ou seja, o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de 77, que vai dar quanto? Vai dar 4,5, tá? Esse aqui é o produto escalar entre A e B, 4,5. Certo? Esse é o primeiro método para a gente poder resolver. O segundo método, né, já vai envolver um pouco daquela análise, né, da definição. O produto escalar, ele é dado em termos de suas componentes de que forma? Da seguinte forma, ó, A escalar B é igual, né, as componentes do vetor A x unitário I, mais AY unitário J, né, mais AZ unitário K, vezes quem? As componentes do vetor B, Bx unitário I, mais By unitário J, mais Bz unitário K. Você lembra que a gente deduziu dessa forma lá. Só que aqui, para esse vetor,
né, esse vetor A e B, eles não têm componente no eixo Z. Ou seja, né, ele é um vetor que está num plano bidimensional, e não num plano tridimensional. Então, essas componentes AZ e BZ valem zero. Então, vai sobrar o quê aqui, né? A gente tem o quê? A gente vai ter que o produto escalar vai se reduzir o quê? O A escalar B se reduz a quem? A AX unitário I mais AY unitário I, escalar BX unitário I mais BY unitário J. Tá bom? Então, como é que vai ficar aqui? Né? Multiplicando, né, distributivamente, ó, esse vezes esse, né, mais, ó, aí vai ficar aqui, ó, esse vezes esse. Opa, perdão, desculpa, gente. Deixa eu apagar esse cara aqui. Opa, deixa eu pegar aqui, apagador aqui. Opa, apagou tudo. Tá bom. Vamos colar a canetinha de novo aqui. Então, ó, distributivamente, como é que vai ficar, ó? Vai ficar aqui o seguinte, ó. Esse cara vezes esse cara vezes esse, né? Certo? Mais, né? A soma, no caso, esse vezes esse mais esse vezes esse. Tá? Então, na verdade, no final, o que é que eu vou ter? Eu vou ter AXBX I unitário I, AXBY I unitário J, AYBX J unitário I, unitário J unitário I, né? Escalar unitário I, e AYBY unitário J, escalar unitário J. A gente sabe o quê? Que entre esses caras aqui, o ângulo entre unitário I e unitário J é de 90 graus. Né? E da definição de produto escalar, eu tenho que seria I vezes J cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 graus é igual a zero, então isso aqui dá zero. Né? Lembrar daquelas deduções lá. Isso vai ser cobrado lá na prova. Da mesma forma que JI, né? Ou seja, unitário J escalar, unitário I também dá zero. Esse daqui, ó, I, unitário I, escalar unitário I vai dar conta, né? Eu tenho esses caras sendo sendo vetores coincidentes, o ângulo entre eles é zero, o cosseno de zero é igual a 1, 1 vezes 1 vai dar conta, esse cara é igual a conta, é igual a 1, esse aqui é igual a 1. E esse cara também, ó, unitário J, escalar unitário J também dá 1. Então, na verdade, o que a gente vai ter? Esse produto escalar A por B, ou A escalar B, vai dar quanto? AX BX mais AY BY. Tá bom? E aí, nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? A gente resolvendo aqui, ó, em termos das componentes, o que eu tenho? Eu tenho que a componente x do vetor A, que faz um ângulo de 53 com o eixo x, vai ser AX, que é igual a vezes o cosseno de 53 graus. Então vai dar o quê? O módulo de A, que é 4 vezes o cosseno de 53 graus, que vai dar 2,407. A Y vai ser o módulo de A vezes o seno de 53 graus, então vai ser 4 vezes o seno de 53 graus, que vai dar 3,195. Então já defini aqui as componentes para eu substituir depois lá naquela definição de produto escalar, tá? As componentes, né, cartesianas de B, vai ser BX, que é igual ao módulo de B vezes o cosseno de 130 graus, então vai ser 5 vezes o cosseno de 30 graus, BX é menos 3,214, tá certo? Né? A componente aí de BX, porque já está lá no segundo quadrante, né, do plano cartesiano. E eu teria aqui, né, do plano, né, do eixo, né, cartesiano, né, nos eixos lá trigonométricos, né, BY é B seno de 130 graus, BY é 5 vezes seno de 130 graus, que vai dar 3,830, tá bom? E agora lá, aplicando a definição de produto escalar, né, que a gente definiu, então seria aqui, ó, a componente AX vezes a componente BX, mais a componente AY vezes a componente BY. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar justamente quem? O mesmo valor, 4,50, tá bom? Então são duas formas da gente resolver o produto escalar, tá bom? Mostrando para vocês, né? Na prova deve cair alguma coisa mais relacionada com componentes, que seria um pouco mais sutil, né, a resolução desse tipo de problema, mas lembrando justamente o quê? Que discutir produto escalar e produto vetorial é importante para o que vocês vão ver aí, né, como conteúdo na disciplina de Física 3, né, e quando estiver estudando um pouquinho sobre trabalho também, energia e também sobre torque. Tá bom, gente? Beleza? Mas é uma parte importante aí de vetores, né, para a gente poder ter essa visão, tá?
Agora nós vamos resolver um outro... Tem alguma dúvida desse exercício aqui? Tá? É a aplicação mesmo do que é produto escalar, tá? Tem alguma dúvida? Alguém? Vamos dar uma olhada de novo lá na sala, ver como é que tá a galera. Se alguém já chegou, lançar de novo lá a nossa... Aí tem 17 pessoas já, ó. Aí, já vai aí, ó, mais uma vez a senha, tá? Já chegou aí mais 2 pessoas desde a última vez que a gente olhou aqui, tá? Essa aqui é a senha para registrar a presença, tá bom, pessoal? Para quem chegou aí agora. Vamos lá. Continuando então aqui, olha lá. Vamos lá, vamos resolver mais esse exercício então. Tá, aqui já é um exercício sobre produto vetorial, né? Então já seria um exercício que a gente vai estar aplicando aqui, né, o produto vetorial, né, que entre um vetor A e um vetor B, o produto vetorial entre dois vetores é um vetor, diferentemente do produto escalar, que é um escalar. Então, olha só, o vetor A possui um módulo igual a 6 unidades e está contido no eixo, tá? Em cima do eixo, mais OX, ou seja, origem X. É o vetor A aqui, ó, ele está aqui, ó, desenhado aqui para nós. Ó. Esse é o vetor A. Tá? O vetor A está aqui, ó. Tá? O vetor B, ele possui um módulo igual a 4 unidades, está contido no plano XY, formando um ângulo de 30 graus com o eixo AX, tá vendo? Estão vendo o plano XY? Esse plano XY, ele é o quê? Ele é vertical aqui, tá vendo, ó, o plano XY? Tá vendo? Ele é como se fosse a parede. Imagina a parede aí do seu quarto, da sua sala, do seu local de estudo. Então tá num plano, não é um plano horizontal, tá? É esse plano aí, tá? Ele não tá, ele é um plano vertical, é o plano XY, tá bom? Aí ele pede para a gente poder calcular o produto vetorial A por B, né? Ou seja, A vetorial B, beleza? Como a gente já falou, no caso do produto vetorial, o resultado ele é um vetor, tá? E aí a gente vai aplicar uma coisa chamada regra da mão direita, tá? E nesse caso aí especificamente, imagina aí o vetor A e o vetor B no plano, tá? Da parede da sua casa. Imagina, coloque então aqui ó, os 4 dedos, o mindinho, vizinho, seu vizinho, pai de todos e o furabolo na direção do vetor A e você vai dar um tapa na direção de B. O que vai acontecer aqui? Ó? O vetor resultante de A vetorial B, ele vai ser o quê? Ele vai apontar para fora desse plano. E como esse plano ele está meio aí, né, na diagonal, ele teria o quê? A resultante pela regra da mão direita vai ser aqui, ó, nessa direção. Então a resultante, ó, A vetorial B, que é esse vetor aqui, ó, deixa eu chamar de C, vou fazer aqui, ó, A vetorial B, ele tem na verdade essa direção representada por essa seta. Ele está aqui, ó, tá? Na direção desse plano, que seria o plano, perdão, da direção desse eixo, que seria o eixo Z, tá certo? O eixo Z. Tranquilo? Virei aplicando a regra da mão direita. Muito bem, vamos lá. Então, o módulo do produto vetorial é dado por quem? Ó, o módulo do produto vetorial é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores, né? Que foi dado aqui, que vale 30 graus, tá bom? Muito bem, então, quanto é que vale o módulo do produto vetorial entre A e B? Vai valer 6, que é o módulo de A, vezes 4, que é o módulo de B, vezes o seno de 30 graus. Então, isso vai dar 24 vezes meio. Então, o módulo do produto vetorial entre A e B, ou o módulo de A vetorial B, é igual a 12. 12. É 12, tá bom? Qual que é a direção e sentido? Aí vou falar mais uma vez da regra da mão direita, né? Então eu tenho o quê? Que a direção e sentido desse cara é dada pela regra da mão direita. Eu coloco os 4 dedos, mínimo, anelar, médio e indicador, na direção do vetor A, e sentido do vetor A, e dou um tapa no sentido de B. Então vai sobrar, o polegar aponta a direção do vetor resultante, que no caso vai ser a direção do eixo Z, positiva do eixo Z. Tá bom? Então, na verdade, olha só, o módulo de A vetorial B é 12. Aqui, representando esse cara em termos vetoriais, ele seria o quê? 2 unitário K, indicando que ele está apontando no sentido positivo do eixo Z. Tá certo? Beleza? Olha lá, ele aparece dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó? Na direção do eixo Z. Beleza, pessoal? Tá bom? Tá claro esse exercício aqui? De produto vetorial, né? Essa parte de produto vetorial talvez seja um pouco mais sutil, tá? Mas é importante. E ela vai ser aplicada lá nos estudos por exemplo, lá na parte de Física 3, né?
Física 3 vocês vão fazer quando estiverem no quarto período, ou no quarto, ou no terceiro. Vocês vão agora para o terceiro, né? Quando vocês estiverem no quarto período, é isso, né? É isso mesmo, né? Eu acho que é a disciplina do quarto período. Né? Vocês estão no segundo agora, terceiro, no quarto período vocês vão fazer essa disciplina aí de Física 3. Então isso na parte lá de campo magnético, sentido da força eletromotriz, isso aqui vai ser uma coisa importante, a regra da mão direita. Mas então é interessante a gente trabalhar com isso. Tem alguma dúvida disso, gente? Desse exercício? Posso tocar adiante? Então vamos lá. Perdão. Rapaz, o tempo variando um pouquinho aqui. Mas vamos lá, olha só. Agora vamos fazer um exercício de lançamento horizontal. Tá bom? Fala aqui, ó. Um motociclista maluco se projeta para fora da borda de um penhasco. O cara tá lá. No ponto exato da borda, sua velocidade é horizontal. Então, olha só, é um cara que vai estar sendo lançado horizontalmente. E possui um módulo de 9 metros por segundo. Então, o cara está indo de bicicleta, ele vai abandonar o penhasco e ele só tem a velocidade horizontal na hora que ele abandona o penhasco. Então, ele é lançado horizontalmente. Pede para se determinar a posição do motociclista, a distância da borda do penhasco que ele vai estar e a velocidade do motociclista depois de meio segundo. Tá? Beleza? Então, a gente vai ter ali, ó, a borda do penhasco, que é a origem da posição. Então, eu tenho aqui, olha lá, a representação desse movimento. Tá vendo? Ó, os dados. A velocidade inicial na direção horizontal é 9 metros por segundo. O tempo que eu quero definir, as grandezas, posição, velocidade, é de meio segundo. E eu vou considerar a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Considerem a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Beleza? Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Olha lá. Nesse ponto, né, a motocicleta aqui, ó, e o motociclista se tornam um projétil. E ele vai descrever essa trajetória parabólica, descrevendo esse movimento em 2 dimensões. No eixo X, ele descreve um movimento uniforme, tá vendo, ó? Né, onde não há aceleração. Importante, a gente sempre despreza o quê? A resistência do ar. E no eixo Y, ele vai descrever a quem? Um movimento uniformemente variado. Submetido a quem? A essa aceleração constante. Tá bom, gente? Beleza? Tranquilo? Então, olha lá, o que ele quer para nós? Ele quer saber, olha só, qual que é a posição dele aqui, nesse ponto, decorridos meio segundo, né, de tempo que ele abandonou aí o penhasco, tá bom? Então, nós vamos calcular aí essas grandezas solicitadas no exercício. Beleza? Tudo certo? Então, vamos lá. Primeiramente, qual que é a posição do motociclista no tempo t igual a meio segundo? Então, na direção x, o que a gente vai ter? A distância que ele vai percorrer na direção x é a velocidade dele, na direção x, que é constante, vezes o tempo. Tá? Então seria 9 metros por segundo vezes meio segundo, o segundo vai embora. Eu tenho o quê? Que a posição dele, a distância que ele percorre, né? Ele está num plano bidimensional, então ele percorre uma distância no eixo x e uma distância no eixo y. Vai ser de 4,5 metros. Essa é a distância que ele percorreu no eixo x. Na direção do eixo Y, o que eu vou ter? Eu vou ter, olha só, né? Ele vai estar em queda livre, né? Aqui, ó, a altura inicial dele, a gente considera o quê? Y0 igual a 0, né? E ele não tem velocidade inicial na direção Y, ou seja, V0Y é igual a 0. Então, aquela equação da posição em função do tempo, no eixo Y, ela se reduz o quê? A menos GT ao quadrado sobre 2. Então, a posição dele vai ser o quê? A gravidade, menos a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, meio segundo ao quadrado, dividido por 2, que vai dar o quê? Menos 1,25 metros. É a distância que ele percorre no eixo Y. Beleza? De forma que, né, então essas seriam as posições dele, né? Mas a distância que ele vai estar do ponto de partida, que é a borda do penhasco, qual que é? Vai ser R, uma distância R. Né? Então, olha lá, ele vai ter aqui, ó, a distância x, né, ó, percorrida, e vai também aqui, ó, a distância y, ó, né, ó, esses deslocamentos que ele tem. Então, ó, a resultante aqui vai ser quem? Vai ser R. Olha lá, seria essa distância que ele vai percorrer. Então, R, né, ó lá, hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto, é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Né? Com os valores que a gente calculou,
a gente teria o quê? Que a distância R, que ele vai estar da borda do penhasco, que é o ponto de partida dele, a partir do ponto em que ele virou um projétil, vai ser 4,5 ao quadrado mais menos 1,25 ao quadrado. Então isso aqui vai dar o quê? Raiz quadrada de 21,81, que vai dar 4,67 metros. Essa é a distância que ele percorre, né? A soma dos deslocamentos x mais o deslocamento y. Essa é a distância percorrida a partir da origem, a partir da borda do penhasco. Tá bom? Aí ele pergunta agora, qual que é a velocidade no tempo t igual a meio segundo? Né? Então eu vou ter uma velocidade no eixo x, que é constante, Vx é igual a V0x, que é igual a 9 metros por segundo. Não varia essa velocidade na direção horizontal, porque não tem aceleração na direção horizontal. E a velocidade no eixo y vai ser o quê? Menos gt. V0y é igual a 0, né? Então seria menos gt. Então vai ser menos 10 vezes 0,5, vai ser igual a menos 5 metros por segundo. Tá? Essas seriam as componentes Vx e Vy da velocidade aqui naquele ponto, né, da figura. Tá? Então olha lá, o que vai ser? Olha lá, o vetor velocidade ele é dado por quem? Ele é dado pela soma das suas componentes. Esse é o vetor velocidade. Vx unitário i mais Vy unitário j. Tá? Em termos de módulo, né, a gente teria então ali, né, V, escrito ainda em termos dos valores, seria 9 na direção I, 9i menos 5j, né? Seria ali naquele ponto ali, depois de meio segundo. O módulo dele seria quanto, né? O módulo da velocidade. Então aqui eu teria, ó, aqui, ó, Vx, né? E aqui eu tenho quem, ó, Vy. Uma outra forma da gente somar esses dois vetores. Né, ó, lembrando lá do que a gente estudou lá de soma de vetores. Ó. Aí eu tenho aqui, ó, a projeção do vetor Vx, aqui eu tenho a projeção do vetor Vy, de forma que a resultante vai ser esse cara aqui, ó. V, ficou feio pra caramba esse meu V, hein? V, né, que é a hipotenusa. Então o módulo de V é igual a raiz quadrada da componente Vx ao quadrado mais a componente Vy ao quadrado. Tá? Somando então esses caras, raiz quadrada de 9 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado, vai dar quanto? Vai dar 10,29 metros por segundo. Essa é a velocidade, o módulo da velocidade desse cara, meio segundo depois que ele abandonou o penhasco. Beleza? Certo? Vamos embora. Para frente. Qual que é o ângulo agora? Tá? Importante. Ó. O ângulo então vai ser o quê? O ângulo alfa é o arco tangente, né, da componente y da velocidade sobre a componente x da velocidade. Tá? A tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, então alfa é o arco tangente de quem? De Vy sobre Vx. Calculando, né, vai dar quanto? O arco tangente de menos 5 sobre 9, que vai dar menos 29,05. Né? Ou seja, essa velocidade aqui, ó, que ele tem quando o tempo vale 0,5 segundos, ela faz um ângulo, ó, com a direção horizontal, um ângulo igual a quanto? Ó, esse ângulozinho aqui, ó, que é o ângulo alfa. Esse ângulo alfa que vale o quê? Menos 29,05 graus. É negativo por quê? Porque ele está, né, ali, ó, no quarto quadrante, né? Certo? Esse 29,0 graus seria quanto aqui? Seria igual a um ângulo também, se eu fosse considerar, ó, um ângulo θ, por exemplo. Mas a gente sempre pega em referência ao ângulo x, né? Então vai ser menos, quer dizer que ele está para baixo, tá? Certo? Alguma dúvida desse exercício aí, pessoal? E aí, meu povo? Fala para mim. Fala para mim. Tranquilo? Sem problema? Vocês são muito quietos. A gente dá aula assim, muito ruim. Tranquilo? Fala para mim. Alguém liga o microfone? Hein? Por enquanto, tranquilo. Então tá bom, então. Aí, ó, a Júlia agora falou saúde, obrigado. Estava com dúvida nisso, tá? Aqui 16 pessoas aí. Aí saiu um, alguém foi embora. Ou caiu, né? Foi embora a internet dele, né? Tá aí, ó, de novo aí para ver aí como é que tá a questão das entradas e saídas, né? O fato é isso, né, gente? É ruim, cara, você tá dando aula para uma tela, cara, de computador, entendeu como é que é? E aí eu falo, pô, né? A gente ser professor, meu irmão, eu acredito que esse seja o objetivo de vocês, não é porque algumas pessoas têm dito por aí, né, quando o cara não consegue ser nada, ele vai ser professor. Isso aí, né, isso é uma falácia, né? Teve gente falando isso aí, né? Vocês sabem quem é, né? A pessoa vira professor quando ele não consegue ser nada na vida. Isso aí, né, é uma falácia,
né? É a falácia, que eles querem repetir 1000 vezes para se tornar verdade, né? Como dizia, né? Uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Como dizia aí o ideólogo e propagandista, né? Do fascismo, tá? Só que isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. A pessoa, quando quer ser professor, ela é professor por quê? Porque ela tem vocação para ser professor. Porque ela acredita que a educação pode construir um mundo melhor. E eu tenho certeza que esse é o espírito que move vocês. Agora, sinceramente, dar aula, cara, para uma tela de computador é horrível, tá? É o pior dos mundos, cara. Certo? Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, né? O sistema quer que a gente vire máquina. Sabe por quê? Porque eu dando essa aula aqui, agora eu tenho 17 alunos online, mas eu poderia ter 1000 alunos online. Entendeu? Então eu estaria o quê? Eu estaria produzindo muito mais produtos. E o produto são vocês. Lá atrás, aquela palestra que eu fiz lá, aquela semana promovida pela coordenação do curso, é isso, gente. O que eles querem é isso, né? Querem transformar a educação à distância como sendo o quê? Como sendo uma coisa normal. Mas não é, tá? E quando a pessoa escolhe ser professor, é porque ela tem vocação para ser professor, tá? Tem países, né? Por exemplo, vamos fazer um país como o Japão, né? O Japão, a única profissão que não precisa se curvar diante do imperador, né? Eles têm lá um sistema arcaico, feudal, né? Um país aí que tem tecnologia, né? As tecnologias mais atuais, mas vive num sistema feudal, arcaico, com o imperador. A única profissão que não precisa fazer referência ao imperador é o professor, né? Infelizmente, no Brasil, o professor ele é motivo de chacota pelas autoridades, né? Que eram os primeiros que deveriam promover a educação para quê? Para elevar o nível de vida do povo brasileiro, tá bom? Então, estou querendo aqui dizer para vocês, essa aqui é a última aula do módulo 2, a última aula da disciplina Física Geral 1, tá? Isso daqui, que é chamado de ensino remoto emergencial, tá? É para o trabalhador da educação horrível, tá? É o pior dos mundos, tá? E contradizendo quem está espalhando a falácia, eu sou professor porque eu acredito na educação, porque eu acredito, né? Porque eu acredito todos os dias que cada aula que eu tento dar é a melhor aula possível, como essa que eu preparei para vocês hoje. Mas eu estou te falando isso aqui porque, cara, é muito ruim dar aula para uma tela de computador sem olhar a expressão facial de um aluno, sem ouvir a pergunta de um aluno, sem ter essa interação. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, tá? E o conhecimento sempre foi construído de forma coletiva, com base na interação, tá bom? Mas vamos voltar para a aula lá. Aqui não apareceu ninguém, fica aqui, tá? Essa mensagem aí de final de ano. Vamos voltar então, ó. Vamos fazer o exercício número 4 agora. Beleza, pessoal? Perdão, 5, tá? Ó, esse exercício número 5 é um exercício que fala de quê? Fala do lançamento de uma bola de beisebol, tá? Então, é um problema de lançamento oblíquo, tá? Então, uma bola de beisebol deixa o bastão com uma velocidade inicial. Olha aqui a velocidade inicial que ela deixa, ó. É uma velocidade inicial de 37 metros por segundo. Tá certo? 37 metros por segundo, tá? E aí, faz um ângulo de quantos graus? De 53,1 grau, né? Com o eixo X, né? E a gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, probleminha de lançamento oblíquo, tá? Me deu a velocidade inicial, me deu o ângulo inicial, tá? Que é 53,1 graus, e pede para a gente poder achar, na letra A, a posição da bola e o módulo, tá, dessa posição, a direção e o sentido da velocidade, perdão. Ele pede para a gente achar a posição da bola e o módulo, a direção e sentido da velocidade dela, quando o tempo vale 2 segundos. Na letra B, ele pede para a gente calcular o tempo que a bola leva para atingir a altura máxima da trajetória, né, e achar o valor dessa altura máxima. E na letra C, qual que é o alcance horizontal, que a gente chama de X, né? Ou seja, a distância entre o ponto inicial e o ponto onde a bola atinge o solo. Tá bom? Vamos lá? Vamos calcular aqui. Aqui estão os dados. Me deu a velocidade inicial, 37 metros por segundo, me deu o ângulo inicial, 53,1 grau, e me deu a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o esquema. Olha lá.
a minha velocidade inicial de 37,0 graus, metros por segundo, o ângulo alfa zero de 53,1 grau. Ele quer saber aqui nesse ponto, ó, no tempo t igual a 2 segundos. Ele quer saber o quê? Qual que é a distância que ele percorreu no eixo x, qual que é a distância que ele percorreu no eixo y, e quer saber os dados dessa velocidade. Depois ele pede o tempo que esse cara gasta para quê? Para atingir essa altura h. Essa altura h que é quem? Que é o y máximo, né? A altura máxima que esse cara, a posição máxima no eixo x que esse cara vai ocupar, que ele chamou aqui de h. Tá bom? Uma coisa importante é o seguinte, o pulo do gato, ou o cat's jump do lançamento oblíquo qual que é? Aqui, ó, nesse ponto de altura máxima, Vy vale quanto? Vale 0. Tá bom? E depois ele vai cair, né? E eu quero saber quanto é que vale essa distância aqui, ó. X, que é justamente o alcance horizontal. Aqui ele chama de R, né? No problema eu mudei para X, o alcance sempre chama de X. E quer saber o tempo aqui, né? Total, obviamente. E nós vamos discutir, então, esses aspectos desse problema, tá bom? Mas aqui está desenhado, né? O que a gente vai ter que achar. Então vamos lá. Na letra A aqui, ó. A bola de beisebol é batida cerca de 1 metro acima do solo, obviamente, né? O cara lá tem 1,70, então ele vai pegar, né, um esporte aí muito popular nos Estados Unidos, em Cuba, na Venezuela, né? Aqui no Brasil não é, né? No Japão você tem uma versão do beisebol que é chamada de softball, né? Mas é interessante, é um esporte interessante, né? Agora o que acontece? Então a bola de beisebol é batida a cerca de 1 metro acima do solo, mas a gente vai desprezar essa altura e vai supor que ele é lançado a partir do solo, ou seja, a altura inicial é igual a 0, tá? Então começa aqui, tá? Então a velocidade inicial da bola vai ser quem? Vai ser V0x, a componente x daquela velocidade inicial, que é V0 vezes o cosseno de alfa zero. V0x, então, vai ser 37 metros por segundo vezes o cosseno de 53,1 graus, tá? Então V0x vai valer o quê? 22,2 metros por segundo, e essa velocidade no eixo x, ela é constante, ele descreve um movimento uniforme nessa direção horizontal. No eixo y, eu tenho o quê? Que a velocidade inicial no eixo y, V0y, é igual a V0 vezes o seno de alfa zero, né? Então seria 37 vezes o seno de 53,1 graus, tá? E essa aqui é a velocidade inicial no eixo y. Essa velocidade inicial ela vai sofrer variação, né? Durante a subida, esse movimento é retardado pela gravidade e durante a descida ele é acelerado pela gravidade. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar com isso aqui. Ó. O que vai acontecer então? Ó, a posição da bola quando o tempo vale 2 segundos é dada por quem? Olha lá, x, né? A posição x dela vai ser a velocidade inicial dela na direção x, que é constante durante todo o movimento, vezes o tempo que foi dado, 2 segundos. Então a posição dela vai ser a velocidade inicial V0x, que nós calculamos que vale 22,2 metros por segundo, vezes o tempo, 2 segundos. Então a gente vai ter o quê? Que em 2 segundos essa bola de beisebol percorreu 44,4 metros. No eixo Y, ela vai estar, né, sendo lançada. Qual que é a distância que ela percorre no eixo Y? Considerando aqui, ó, que Y0 é igual a 0. Tá bom? Então o que a gente vai ter aqui, ó, vai sobrar V0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Então teria que y é igual a 29,6 vezes 2 menos 10 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Então teria aqui que a distância que esse cara percorre no eixo y vai ser de quanto? 39,2 metros. Certo? 39,2 metros. Tá bom? Então essa seria a posição da bola. Certo? As componentes cartesianas da velocidade, então, quando o tempo vale 2 segundos. Ó. Então, eu vou ter Vx é igual a V0x, que é 22,2 metros por segundo. Essa velocidade é constante durante todo o lançamento oblíquo. E no eixo y, na direção vertical, a gente tem essa variação aqui, ó, né? Vy é igual a V0y menos gt. Então, vai dar conta, né? A velocidade inicial na direção vertical, 29,6 menos 10 vezes 2. Tá? Isso aqui vai dar conta. Né? A velocidade diminuiu, tá vendo? Ó, era 29,6, caiu para quanto? Para 9,6. Por quê? Porque a gravidade desacelera, né? Retarda. A gravidade diminui essa velocidade, freando. Porque lá na altura máxima, a velocidade vale quanto? Vale 0. Tá? Então é interessante a gente observar o quê? Como essa velocidade y é positiva, isso indica o quê? Que a bola de beisebol tá no movimento o quê? Ascendente. Ela está subindo. Depois que ela passa da altura máxima,
a velocidade y só vai assumir valores o quê? Negativos. Tá bom? Muito bem, beleza. E o módulo dessa velocidade, quanto é que vale? Né? No tempo t igual a 2 segundos, vai ser o módulo da velocidade v é a raiz quadrada de vx quadrado mais vy ao quadrado, tá? Então, aplicando os valores, eu vou encontrar o quê? Que a velocidade dessa partícula, né? Quando está, depois de decorridos 2 segundos, a partir do momento que ela foi golpeada, a bola foi golpeada pelo taco de beisebol, vai ser de 24,2 metros por segundo. Era 37 lá, no instante t igual a 0. Depois de 2 segundos, já passou para 24,2, né? Ou seja, diminuiu a velocidade vy, né? Por causa da ação da gravidade. A vx permaneceu constante. Beleza. Qual que é a direção dessa velocidade no tempo t igual a 2 segundos? Né? Qual que é a direção dela? Qual que é o ângulo que ela faz com o eixo x? Então vai ser, ó, arco tangente, o ângulo alfa, é arco tangente de vy sobre vx. Então isso aqui vai dar arco tangente de 9,6 por 22,2, um ângulo de 23,4 graus, tá? Para esse tempo igual a 2 segundos. Beleza? Tem que saber tirar essa questão da direção, isso aí é importante. A letra B, a altura máxima, né? O cat jump aqui, o pulo do gato, na altura máxima, vy é igual a 0. Ele quer saber o tempo que esse cara gasta para atingir a altura máxima. Em 2 segundos ele não atingiu a altura máxima. Por quê? Porque em 2 segundos a velocidade y dele é 9,6 metros por segundo. Na altura máxima, a velocidade y dele é 0. Então eu espero achar um tempo maior do que 2 segundos. Então vamos lá. Dessa equação, o que eu encontro aqui? Né? A equação que define a velocidade do eixo y. Vy é igual a v0y menos gt. Tá? Então, 0, que é a velocidade na altura máxima, é v0y menos gt. Aí, se a velocidade zerou, é porque o tempo decorrido para que essa velocidade zere é o tempo de subida, ou seja, o tempo que esse cara gasta para atingir a altura máxima. Então, esse t sub aqui, o que é? É o tempo de subida. Vou escrever aqui, ó. Tempo de subida. Certo? Caligrafia aqui, ó, perfeita. Subida. Esse de subida aqui ficou ruim pra caramba. Tempo de subida, tá bom? Então vamos lá, como é que vai ficar? G tempo de subida é igual a V0Y, o tempo de subida é V0Y sobre G. Então, o tempo de subida é 29,6 dividido por 10, ou 29,6 metros por segundo dividido por 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu teria aqui que esse tempo de subida é 2,96 segundos, tá? Fiquem tranquilos aí, nós vamos resolver mais um exercício. Quem quiser sair da sala, sai, mas só mais 5 minutinhos a gente resolve, tá bom? Pra gente fazer uma revisão aí maneira da nossa prova, tá bom, pessoal? Já deu 8 horas aí, mas vocês têm aula agora? Na sequência, não? Tem? Vocês têm aula agora ou não? Depois dessa? Não. Não, então beleza. Então vamos lá, vamos despedir aqui e pronto. Aqui, ó, então o tempo de subida é 2,96 segundos, tá vendo? Mais do que aqueles dois, ó. Beleza. Então, a altura máxima, né? A altura que ele vai estar no tempo t igual a 2,96 segundos vai ser o quê? A altura máxima, que o problema falou que era h, é y0, que a gente sabe que é 0, v0y vezes o tempo de subida, menos gt, g tempo de subida ao quadrado dividido por 2. Aí, olha só, cheguei nessa equação. Substituindo os valores, tá vendo? Eu vou encontrar o quê? A altura máxima é igual a 43,8 metros, tá bom? Eu posso encontrar, então, a altura máxima por meio desse caminho. Mas eu tenho um outro caminho para encontrar a altura máxima, que é esse aqui, ó. A altura máxima pode ser dada também da equação de Torricelli, que é a equação que relaciona a velocidade e posição independente do tempo. Né? É a chamada equação de Torricelli, mas que foi feita por Viviani. Viviani, que era também discípulo de Galileu Galilei. Então, olha lá, mais uma vez, aplicando lá o pulo do gato, para Vy igual a 0, então igualando Vy igual a 0, eu vou ter o quê? Que 0 ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2g altura máxima. De forma que a altura máxima, ou h, ela pode ser dada também dessa forma aqui, ó. A altura máxima, ou h, é V0y ao quadrado dividido por 2g. Tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Substituindo os valores de V0y e de gravidade, eu vou encontrar o quê? O mesmo valor que eu encontrei para aquele outro método, tá bom? Então, para definir a altura máxima, nós podemos usar, calcular o tempo de subida
e depois julgar na equação de y em função de t, ou podemos usar a equação independente do tempo, que relaciona velocidade com posição. Certo? Vamos lá, letra C. Qual que é o tempo de permanência da bola de beisebol no ar? Então, olha só, o tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida. Isso nós já discutimos. Por quê? É um movimento simétrico. Na subida, a bola de beisebol ela é desacelerada pela gravidade ou retardada pela gravidade, e na descida ela é acelerada pela gravidade, de forma que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então o tempo total, ou o tempo de permanência no ar da bola, vai ser 2 vezes a velocidade inicial na direção y dividido pela gravidade. Isso aqui vai me dar, substituindo os valores, quanto? 5,92 segundos. Tá? Esse é o tempo total. De forma que o alcance horizontal, ou seja, a distância que ela percorre durante esse tempo de 5,92 segundos, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x, que é igual a velocidade inicial na direção x, que é o vx, constante durante todo o lançamento oblíquo, vezes o tempo total. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 131,4 metros. Tá bom? Então, um probleminha aí bem tranquilo, bem trivial de lançamento, né, oblíquo. Alguma dúvida, gente, disso aí? Vocês estão vendo que não está tendo né, muito segredo não, tá? Eu quero que vocês entendam essa questão. Vamos para fechar aqui um exercício aqui de movimento circular uniforme, tá? Que vai cair também na nossa prova. Então, em um brinquedo de um parque de diversões, os passageiros viajam com velocidade constante em um círculo de raio de 5 metros. Então, um brinquedinho, né? Então tem um círculo de raio de 5 metros, não sei se é aquele rotor ou se é aquele outro de balanço, né, cara? Rapaz, tem uns parques de diversão sinistro, cara. Eu vou falar pra vocês, cara, eu nunca mais vou em parque de diversão, a não ser um parque assim, aqueles parques bom mesmo. Porque, meu velho, rapaz, eu já passei tanta aperto, e pior que eu já coloquei a vida dos meus filhos em risco, cara. Já fui naqueles twist, cara. Aí eu olhava pra cima, meu irmão, tinha um ferro enferrujado prendendo. Rapaz, já fui numa roda gigante, eu e meu menino devia ter uns 5 anos de idade. E eu tenho acrofobia, né, cara? Medo de altura. Na hora que tava lá em cima, meu irmão, minha perna começou a tremer. Eu falei, meu filho, desculpa, papai. Rapaz, então... Mas tudo bem. Então, cara... E tem os sinistros, cara, que é um movimento de rotação assim, que é uns balanços, cara, com umas correntinhas fininhas. Você já viu esse brinquedo? São vários balancinhos aí que esse negócio fica girando, meu irmão. Rapaz, ó, eu vou falar pra vocês, tá? Isso aí é sinistro. Então, olha só, voltando aqui. Esse brinquedo, então, as pessoas viajam com velocidade constante, ou seja, no movimento circular uniforme, que tem um raio igual a 5 metros. E eles fazem uma volta completa a cada 4 segundos, ou seja, o período, né, que é o tempo de rotação, é igual a 4 segundos. Pergunta qual é a aceleração deles. Se o movimento é um movimento circular, uniforme, a única aceleração que ele tem, o que é? A aceleração centrípeta, que é aquela que aponta para o centro da trajetória circular. Então, vamos lá. Me deu os dados, ó. O raio é igual a 5 metros, o período é igual a 4 segundos, quer saber a aceleração, né? A velocidade escalar, qual que é a velocidade escalar? Né? É dada por quem? Ó, pelo ΔS sobre ΔT. Quem que é o ΔS? O ΔS é o comprimento da circunferência, que é C. Quem que é o ΔT? O ΔT, ó, é o período, T. Então aqui, olha lá, aplicando, né, eu vou encontrar a velocidade escalar, ou a velocidade linear desse movimento circular uniforme, que vai ser 2π vezes o raio 5 dividido por 4. Aqui o π eu considerei o π integral, 2,1416, e lá vai pedrada, tá? Mas lá na hora da prova, se tiver um problema de π, vocês dão uma olhada lá, tá? Mas eu acho que lá na prova tem uma questão de π. Eu coloquei 3,1416 para o valor de π. Então eu encontrei aqui o quê? Que a velocidade com que esses passageiros desse brinquedo viajam é de 7,9 metros por segundo, né? Certo? 7,9 metros por segundo, que vai dar aí mais ou menos aí uns 40 km por hora. Não, deixa eu ver. 3,6, 8 vezes 4, não, uns 33 km por hora. Parece que é pouco, né? É uma velocidade pequena, viu? Mas aquilo ali, meu irmão, é complicado. Aceleração centrípeta, então. Quem que é aceleração centrípeta? É V ao quadrado sobre R. Então, aplicando o valor, 7,9 ao quadrado dividido pelo raio, que é 5, isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar uma aceleração centrípeta de 12,5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Certo?